tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa e hoje aqui o negócio está animado. É animado por quê? Porque você aí de casa está junto conosco no Educa Balsas. Então vem comigo, vamos curtir um pouquinho aqui, ó. Ai, mas agora chega de dançar e vamos para o que realmente interessa. Daqui a pouco a gente dança mais um pouquinho, tá bom? Então, o que nos interessa hoje é aprender. Todos os dias, o que nos interessa é aprender com o nosso colega aqui, Educa Balsas, todo mundo junto e misturado, educando Balsas e região. Então, meu Deus, eu já trouxe a mensagem de hoje. Meu Deus, será que essa mensagem tá certa? Você está interpretando aí essa mensagem que eu te mandei hoje, ó, mandei para você. Sim, risque, elimine a palavra impossível do seu caderno de português. Marque um X aí num possível muito grande, porque com o nosso projeto Educa Balsas, com você, com a família e com a escola, todo mundo junto e reunido, tudo é possível. Os seus sonhos são possíveis. Lute por eles, risque, elimine. Adeus. Eu não vou nem falar essa palavra aqui, ó, só vou, nem vou mais falar essa palavra, porque ela já não está mais no nosso vocabulário. Então, agora você vai relembrar um pouquinho o nosso conteúdo da aula anterior, porque hoje tem surpresa. Eu acho que você já sabe qual é a surpresa, não é? Então, nós falamos na aula anterior sobre reportagem. Vimos que a reportagem está na revista, está no jornal, pode ser ele adulto ou juvenil, está no rádio, está na TV, está nos sites, no blogs, está em todo tipo de veículo, que ela possui uma estrutura que tem que ser respeitada. Eu vou só apontar o dedinho, tenho certeza que você vai lembrar. A reportagem começa com o título ou manchete, depois vem o subtítulo ou linha fina, depois vem a lead e depois o corpo do texto. Cada um tem a sua função, deve ser respeitado, deve ser muito bem elaborado. Destacando o quê? Que o título é o chamativo, ó, é o chamariz ali para a leitura do seu texto, ok? A nossa habilidade, nós já vimos um pouquinho essa habilidade na aula anterior, mas aqui ela propõe o quê? Conhecer e planejar reportagens, sabendo utilizar os recursos, a linguagem clara, a linguagem objetiva, a linguagem concisa, a terceira pessoa, para evitar o subjetivismo. O que mais? A polifonia, onde você pode utilizar a sua voz de autor do texto como a voz de outra pessoa para embasar, como eu falei na última aula, para solidificar como se fosse um baldrame a sua casa, que é a sua reportagem. O que nós vamos aprender, a estrutura da reportagem que nós aprendemos, tá? Aprendemos na aula anterior, que hoje é uma coisa diferente. Planejar a reportagem, seja ela impressa ou não. Converse com o seu professor na escola. Professor, vamos fazer uma reportagem, vamos falar sobre um tema aí atual, alguma coisa. Tem muita coisa aí que você pode fazer na sua vida escolar. Já vimos isso aqui também, né? Eu acabei de dizer, então não precisa mais eu estar repetindo sobre o gênero reportagem. Mas só lembrando, a reportagem é um gênero informativo, opinativo, narrativo, descritivo e expositivo. Tudo isso, tá bom? Então, olha só. Essa imagem aqui chama a atenção, não chama? Por isso que eu escolhi essa imagem para a minha reportagem. Porque essa imagem chama a atenção. Olha o título. Número de crianças e adolescentes obesos aumentam 10 vezes em 40 anos. Olha a minha linha fina ou meu subtítulo. Relatório mostra crescimento do problema desde 1970. Então, de início nós vamos ler uma reportagem. Só lembrando o título, subtítulo ou linha fina. Você tem que ir lembrando tudo isso aí de casa, tá bom? E a reportagem trouxe uma imagem para ampliar, para exemplificar ainda mais o assunto abordado. Então vamos nos adentrar na reportagem. Vamos agora, se vimos o título, o subtítulo ou que é a linha fina, agora vem o que? Lembra aí em casa, vem o que agora? Vem o lead, que é o conteúdo, que é o parágrafo que vai sintetizar o corpo do texto. Vamos ler juntos aqui. A obesidade infantil atinge atualmente 10 vezes mais crianças e adolescentes do que na década de 1970.
o que era 11 milhões saltou para 124 milhões. É um contingente de jovens equivalente a quase toda a população do México. O dado foi revelado ontem por um novo estudo liderado pela Imperial College de Londres e pela Organização Mundial de Saúde. Os pesquisadores compararam dados sobre o peso de crianças e jovens em 1975 e em 2016. E verificaram que, nessas 4 décadas, o índice de obesos cresceu de 0,7% para 5,6% entre meninas e de 0,9% para 7,8% entre meninos. O estudo avaliou quase 130 milhões de pessoas de 200 países. Destas, 31,5 milhões eram indivíduos com idades entre 5 e 19 anos, a faixa etária que registrou o maior avanço no excesso de peso. As taxas de obesidade em crianças e adolescentes continuam a aumentar em países de baixa e média renda, o que é preocupante. No Brasil, 9,4% das meninas e 12,7% dos meninos estão obesos. Já os países com maiores índices de obesidade infantil são pequenas ilhas no Pacífico. Isso parece curioso, mas tem fácil explicação. Como esses países têm uma produção agrícola fraca, dependem da importação de alimentos. As crianças ficam mais expostas a comidas industrializadas, que são mais baratas. Outro fator é que, historicamente, essas etnias tiveram pouco acesso à comida. Seus organismos foram programados para armazenar gordura. E aqui nós temos um infográfico sobre o conteúdo dentro da reportagem. Ameaça maior sobre crianças e jovens. Então temos um infográfico com dados da obesidade entre adolescentes, crianças, em 1975. Veja que o mapa estava azul em verde, então não estava nada preocupante. Agora, já em 2016, olha o alerta. Olha a quantidade de territórios que estão em vermelho, claro e escuro. Um alerta sobre a obesidade infantil. E aqui nós temos países com mais meninos obesos em 75 e 2016 e países com mais meninas obesas, 1975 e 2016. Só para destacar, o Brasil ocupa por aí, tá lá embaixo, né? O primeiro vem as Ilhas Cook na Oceania, depois vem Nauru na Oceania. Os 5 primeiros são na Oceania, porque, como foi falado aqui na reportagem, são países que dependem de importação, tem produção agrícola muito fraca, então eles consomem mais alimentos industrializados, por isso esse excesso de peso. Nossos Estados Unidos tem uma elevada taxa de obesidade. Por quê? Porque lá o consumo de produtos industrializados é muito alto. E os países com maior porcentagem de meninas obesas também ficam na Oceania, são praticamente os mesmos, devido ao mesmo fato dito anteriormente. E os Estados Unidos também, aí já cai um pouquinho quando se fala em meninos. Então, os meninos estão mais obesos do que as meninas. A taxa entre meninos de obesidade é maior do que entre as meninas. Continuando com o texto. Segundo o relatório, se as tendências dos últimos anos continuarem, em 2022 haverá no mundo mais crianças e adolescentes com obesidade do que abaixo do peso. Para o pediatra Hugo Ribeiro Júnior, do Serviço de Nutrologia Infantil da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, é praticamente certo esse cenário. O ano de 2022 já está na nossa porta. Precisamos desacelerar e estagnar esse crescimento da obesidade infantil. Vou dar só um destaque. Lembra do que eu falei na aula anterior? Reportagem, polifonia. Voz do autor,
voz de outra pessoa, de alguém que é autoridade no assunto, nesse caso do nutrólogo aqui, o Hugo Ribeiro, falando sobre obesidade infantil. Érica Paniago Guedes, diretora do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, destaca a importância de a família perceber a gravidade dessa condição na infância. Interessante isso. E a Érica fala: muitas vezes os pais não percebem que o filho está acima do peso, reforçam a mamadeira com farinha, dão açúcar a bebês e só procuram ajuda anos mais tarde, quando a reversão do quadro é mais difícil, afirma ela. De novo, a nossa amiga Polifonia aparecendo aqui. Apareceu o autor da reportagem e apareceu outra pessoa, embasando ainda mais aqui o conteúdo relatado, que é o que? Obesidade infantil. Então, acabamos de ler aqui essa reportagem. Você lembra o título, lembra o subtítulo? Lembra um pouquinho sobre o lead, lembra um pouquinho sobre o corpo do texto, porque agora é hora de atividade. Mas como assim atividade? Malhar o cérebro é muito importante para você. Tem que exercitar esse cérebro aí, não é que ele vai ficar musculoso e grande não, tá? Mas ele vai ficar cada vez mais capaz. Então vamos lá. Fizemos a leitura da nossa reportagem sobre a obesidade infantil. Nessa reportagem tinha o quê? Uma linguagem clara, objetiva, concisa. Tinha título, subtítulo ou linha fina, lead, corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto em si, a análise dos dados, a comprovação, o embasamento, os argumentos em si. Tinha o quê? Polifonia, que é a mistura, não é a bagunça não, tá? É a mistura entre a voz do autor e a voz de outra pessoa, uma autoridade no assunto. E agora vamos lá, porque talvez eu já até dei resposta da atividade. Primeiro, tá fácil. Organize a ordem lógica dos termos que compõem uma reportagem. Então, corpo do texto, título ou título principal, linha fina, subtítulo ou lead. Tá muito fácil, então você vai aí no seu caderninho, você vai numerar 1, 2, 3 e 4. Qual é a estrutura correta? Qual é a sequência correta? Pensa aí. Pensou? Nós aqui também já pensamos. Nós já pensamos e chegamos à conclusão de que a ordem, a estrutura de uma reportagem é: número 1, título ou título principal, também conhecido como manchete. 2, linha fina ou subtítulo. 3, lead. E 4, corpo do texto. Essa primeira questão eu facilitei para vocês, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Valeu? Então vamos para a segunda questão. Agora, identifique cada termo na reportagem abaixo. Aqui nós temos a nossa reportagem, ela está bem condensada, está no formato de imagem. Número de crianças e adolescentes obesos aumentam 10 vezes em 40 anos. Então, agora eu quero que você organize aquelas 4 estruturas ali, de acordo com as setas. Beleza? 2 minutinhos para você. Passamos esses minutinhos e agora? Então, a primeira estrutura aí, a primeira seta é o título. A segunda, linha fina. Terceiro, lead. E quarto, corpo do texto. Não, eu acho que eu estou facilitando muito essa atividade.
Não acredito, tá muito fácil. Mas eu facilitei por quê? Porque nós estudamos, nós aprendemos a partir, digamos, de passos, de degraus. Eu começo com o fácil, aí vem o moderado, aí vai vindo o difícil. Aí você tem que ir aprendendo a seguir esses passos, tanto aqui na nossa aula, na TV, no YouTube, quanto dentro lá da sua sala de aula na escola. Terceiro, olha, agora vem o moderado. Além do texto, quais outros elementos você observou na construção da reportagem? Como esses elementos contribuíram para a construção dos significados do texto? E de novo eu ressalto. O aluno às vezes faz a pergunta para a professora. Professora, eu não entendi essa pergunta. Vamos trocar essa tal pergunta por enunciado. Professora, eu não entendi esse enunciado. Aí o que acontece? O enunciado da terceira questão tem duas perguntas. Então, primeiro você lê a primeira, tenta responder. Depois você lê a segunda e tenta responder. Porque às vezes os alunos misturam as respostas. Aí o que poderia ser certo vira uma resposta errada. Então, muito cuidado. Primeiro, leia, tente responder a primeira. Depois, leia e tente responder a segunda. Com você agora. Fez o que eu pedi? Seguiu aquele passinho de ler? Eu gosto de dizer para os meus alunos 3 passos importantes. Ler, pensar e depois responder. Porque eles fazem tudo diferente às vezes. Respondem, aí quando vão ler, percebem que está errado e vão pensar na resposta certa. Não, é ler, pensar e por último responder. Então a resposta do 3 está aqui. A utilização de fotos e gráficos. Olha, quais foram os recursos que você observou além do texto ali verbal? A foto lá no início, né, abaixo do título, e os gráficos, os infográficos trazendo dados aí estatísticos sobre os anos de 75 e 2016 sobre a obesidade. Como esses elementos contribuíram para a construção dos significados do texto? Os elementos foram facilitadores para o entendimento da reportagem. Eu não entendi ali o conteúdo verbal, a linguagem verbal. Mas quando eu vi essa foto eu entendi. Essa foto está falando sobre isso, esse texto está falando sobre isso. E quando eu vi o infográfico, estava lá tudo bem estatístico, estavam os dados, estavam as porcentagens, os anos, os países. Então, esses recursos facilitaram a minha compreensão dentro da reportagem. Quarta questão. Quanto à linguagem empregada na reportagem? É uma linguagem que se aproxima da linguagem cotidiana? Aí você deve estar se perguntando, meu Deus, professora Patrícia, o que é linguagem cotidiana? A linguagem cotidiana é a forma que nós falamos aí todo dia. Nós falamos com nosso pai, nossos colegas, nossos irmãos. Às vezes ela apresenta gírias, apresenta aí uns errinhos ortográficos, aí uns distúrbiozinhos que nós encontramos. Por exemplo, como é que eu posso dizer? É feio, tá? Mas eu considero feio. Eu vou dizer, alguns jovens, algumas crianças falam assim, a gente vamos no supermercado. Gramaticalmente, tá, isso está errado, mas é uma linguagem ali até cotidiana. Mas nem sempre a linguagem cotidiana precisa estar errada, ok? Gramaticalmente errada. Por exemplo, a gente vai. A gente é a terceira pessoa do singular, combina com vai, conjugação ali na terceira pessoa do singular. Nós fomos, nós vamos, tá bom? Mas a linguagem cotidiana é só a linguagem ali do dia a dia. Aí a pergunta voltando, a linguagem da reportagem é uma linguagem que se aproxima da linguagem cotidiana? De novo, a linguagem cotidiana é uma linguagem mais simples, mais fácil. Pode ter alguns errinhos gramaticais? Pode, mas nem sempre vai ter. Pensa aí, menino.
voltei com a resposta e é sim. Quanto à linguagem empregada na reportagem, é uma linguagem que se aproxima da linguagem cotidiana? Sim, pois a linguagem utilizada na reportagem deve seguir a norma padrão, sendo formal, clara e objetiva. É fundamental uma linguagem de fácil entendimento para o leitor. De novo, vamos evitar dentro da nossa reportagem gírias, sentido conotativo, sentido figurado, essas coisas, tá? Que vão dificultar a interpretação, a leitura, a compreensão do leitor. Mas isso não quer dizer que você vai utilizar palavras arcaicas, palavras difíceis no seu texto. Eu vou procurar no dicionário o sentido, só essa palavra. Não precisa. A linguagem é clara, simples e objetiva. Quinta questão. Qual público se interessaria pelo assunto dessa reportagem sobre obesidade infantil? Aí pensei que eu vou pensar um pouquinho aqui também. Pensa aí. Pensei e eu cheguei à conclusão de que, como é um assunto de interesse geral, pois trata-se de um problema social, portanto pode interessar a pais, profissionais de saúde, crianças, nutricionistas, acho que interessa a todo mundo de forma geral. Por quê? A criança, ela vai ler aquela imagem ali, pelo menos aquela imagem que estava na reportagem, ela vai olhar para a batatinha que estava ali no prato. Só que também ela vai olhar para o corpo do menino que estava ali. Então, o pai vai ficar preocupado, os profissionais da saúde vão querer fazer alguma coisa. Então, essa reportagem, o assunto da reportagem interessa ao público de forma geral. Pode ser até trabalhado na escola, pega ela ali no nosso canal. Professor, vamos trabalhar a reportagem que a professora Patrícia falou lá na TV, é importante. Vamos fazer essa mediação, essa associação aí, tá bom? E para fechar nossa atividade de hoje, sintetize o gênero reportagem. Como é feita a abordagem do tema? De quem é a autoria? Como é a linguagem? Como é a temática? Como é a função? Lembra do que eu falei? Fácil, moderado e difícil. Então, essa sexta questão aqui eu vou classificar como difícil, mas não como impossível de ser respondida. Vou te dar uns minutinhos a mais. Vamos lá. Voltamos, e aí? Sintetizando, como é feita a abordagem do tema? Texto mais elaborado, abordagem mais complexa e extensa. Lembra, lá na reportagem você vai ter que fazer pesquisa, você pode entrevistar alguém para embasar o seu texto, então tem que ser um texto realmente bem trabalhado. A autoria é identificada, o texto é assinado pelo autor, tá? Quem faz a reportagem, tem que assinar. Linguagem, clara, objetiva, formal, uso de primeira ou terceira pessoa. Temática, pode falar sobre questões sociais, políticas, econômicas, ambientais. E a função, informar. Qual a função da reportagem? Informar. E dentro desse informar, ele vai tentar te persuadir, vai tentar te ajudar a entender melhor o mundo que te rodeia. Então, o que vimos hoje na nossa atividade? Reportagem. E agora, voltando com a nossa musiquinha, eu te desejo o quê, Dançando, porque a vida não pode ficar triste, não pode ter tristeza nos nossos estudos. Então, tchau, tchau, obrigado e tô indo, fique aí, até a próxima aula. Tchau!